Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para quem não me conhece, eu sou a irmã Rose Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Osasco, São Paulo. E esse é nosso canal, Jesus, Amor e Repreensão. Sejam todos bem-vindos. Todos os dias à noite eu posto um vídeo de oração diária, porque orar nunca é demais e nós ajudamos uns aos outros em oração. Eu oro por você e pela sua família, você ora por mim, pela minha família e juntos nós oramos por todos, porque todos somos necessitados de oração. Amai uns aos outros e isso inclui orar pelo nosso próximo, porque todos estamos necessitando. Todos somos necessitados de oração, mas este canal, como diz o nome, é Jesus. E Jesus, ele é amor e ele é repreensão. Ele ama, mas ele também repreende aquele que ele ama. E Jesus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E nós temos que saber bem disso. Abrir bem a nossa mente e o nosso coração para entender que o nosso Senhor e Salvador, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E neste vídeo nós vamos falar de uma repreensão que nós estamos precisando para os dias de hoje, como também nos dias passados, no tempo passado, porque sempre vai haver contenda e confusão entre os irmãos, mas nós temos que ser repreendidos para que nós possamos andar em comunhão. E essa repreensão neste vídeo é repreender aqueles que estão andando em contenda com os irmãos. Então eu quero compartilhar a passagem que fala disso, de comunhão uns com os outros, que está aqui no Salmo 133, no seu versículo 1 e o finalzinho do versículo 3 eu vou ler. Quero compartilhar também 1 João, no seu capítulo 1, do 5 ao 7, e também Efésios, no seu capítulo 4 e o versículo 32, que diz assim. Primeiro eu vou compartilhar aqui Salmo 133, o 1 e o finalzinho do 3, que diz assim. Se você quiser ler o versículo todo, o capítulo todo, pode ler em casa, é pouquinho, só é 1, 2 e 3. Mas eu vou deixar aqui o versículo 1 e o finalzinho do versículo 3. O versículo 1 diz assim. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o finalzinho do 3 diz assim. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós vamos aqui para o livro de Efésios, no seu capítulo 4 e no seu versículo 32, diz assim. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. E quando nós vamos aqui para o livro de 1 João, o seu capítulo 1 e o seu versículo 5, 6 e 7 diz assim. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a palavra é comunhão, comunhão uns com os outros. Como que eu e você estamos vivendo em comunhão com os nossos irmãos? Porque o que está acontecendo muito entre os irmãos é contenda e briga, onde a palavra diz, ande em o mesmo espírito, ande em comunhão uns com os outros. A palavra do Senhor diz, ali em Provérbios, eu não me recordo o capítulo, eu acho que é o capítulo 6 e o versículo 19, que diz assim que o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então nós temos que ter comunhão. Ah, irmã, ó, é porque o meu problema com a minha irmã ou com o meu irmão, você não sabe, ela me caluniou. Você não sabe qual é o problema que eu tenho.
ela fez coisas ou ele que não dá para perdoar. Mas a palavra do Senhor vem para mim e para você, perdoando uns aos outros, assim como Deus também vos perdoou. Como que você tem que perdoar o seu irmão que te feriu e que te magoou? Assim como Deus vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Sede uns para com os outros benignos, sede uns para com os outros misericordiosos. Quão bom é quando nós erramos e o nosso irmão nos perdoa, porque ninguém está livre de não errar. Ninguém está livre, enquanto estivermos aqui nessa terra, ninguém está livre de não pecar contra o nosso irmão. E quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. E quantas vezes nós temos que ser misericordioso, benigno com o nosso irmão? Sempre. Quantas vezes nós formos magoados, nós temos que perdoar. Porque todas as vezes que nós magoamos o nosso Deus e nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, Ele também nos perdoa. Então, nós temos o dever de sermos bondosos, benignos com o nosso irmão, misericordioso com o nosso irmão. E temos que abrir os nossos corações para perdoar. Porque, irmãos, não adianta nós estarmos no grupo de louvor louvando, mas eu não falo com fulano. Tá no mesmo, irmãos, o céu é um céu somente. Se nós estamos aqui na terra, estamos fazendo as coisas erradas, da forma que Deus não se agrada. Então não adianta nós acharmos que nós temos luz e que nós estamos na luz se nós estivermos em falta de comunhão com o nosso irmão, independente do que tenha acontecido. Se nós estivermos em falta de comunhão com o nosso irmão, nós estamos em treva. E se nós dissermos que nós odiamos o nosso irmão, nós somos assassinos. Porque a palavra diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Anda nas trevas. Não, se nós não amarmos o nosso semelhante, se nós não amarmos o nosso irmão, nós estamos andando nas trevas. Então não adianta você estar num grupo de louvor, sendo que você é intrigada, você não gosta da irmã tal, mas porque eu tenho motivo. Deus tem todos os motivos para não gostar de nós. Deus tem todos os motivos para nos enviar para o inferno, mas Ele resolveu nos perdoar. Então Ele diz, perdoe o teu irmão assim como eu tenho te perdoado. E nós, quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado o meu irmão. E muitas vezes nós queremos ficar de birra do nosso irmão. E muitas vezes, irmãos, nós temos que vigiar no que nós falamos. Quais as palavras que saem da nossa boca. Quando nós estamos longe daquela pessoa que às vezes nós temos rixa. Nós não devemos ter rixa contra os nossos irmãos. É bem certo que tem umas pessoas que parece que se agrada. Parece que o prazer da pessoa é nos magoar, o prazer da pessoa é falar mal de nós pelas costas, porque muitas vezes as pessoas na nossa frente, as pessoas nos abraçando, dizendo que nos ama, mas às vezes por trás está falando mal de nós. Mas eu quero dizer para você que você não seja uma dessas, que eu não seja uma dessas, que na frente é uma pessoa e por trás é outra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está contemplando. Ele conhece o que sai da minha boca e o que sai da tua boca. Ele sabe se nós temos comunhão com o nosso irmão de boca, de palavra, ou se nós temos comunhão com o nosso irmão de coração. E a nossa mente tem que estar limpa diante de Deus. Não só diante dos homens. Diante dos homens é o que nós somos por fora, mas diante de Deus é o que nós somos por dentro. Então nós temos que pedir a Deus em oração, Senhor, limpe a minha mente. Se tiver a raiva, ódio, rancor no meu coração, que o Senhor venha limpando, que o Senhor venha me ajudar a perdoar, a ser benigno, a ser bondoso e a andar em comunhão uns com os outros, amando-vos uns aos outros com amor
fraternal, nada de confusão, nada de intriga, nada de contenda, porque o Senhor abomina isso. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir perdão, peça perdão e tenha comunhão com o Senhor, e assim tenha comunhão também com os seus irmãos, porque nós, como família de sangue, nós precisamos ter comunhão, porque senão nós não temos paz. Começamos a ficar birrentos, começamos a ficar chatos, resmungão, falar mal. E não, nós precisamos ter comunhão com nossos irmãos de sangue, precisamos ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo, precisamos ter comunhão com a nossa família que é agregada, que é a sogra, o sogro, a nora, o genro, essas pessoas que vêm e entram na nossa família, elas também formam uma família conosco, então nós temos que ter comunhão. E nós, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser uma só família, passamos a ter comunhão uns com os outros como irmãos em Cristo Jesus. E os irmãos precisam andar em comunhão. Então vamos acabar com essa confusão entre os irmãos, essa contenda entre os irmãos, para que o Senhor venha e ordene a bênção e a vida para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e se nós estivermos vivos.